Olá, eu sou o Guilherme. Vou explicar as subrrotinas do projeto Armazém Eletrônico de Processamento da Informação da UFABC. Essa é a primeira rotina, buscar, com entradas e saídas string. A entrada é o nome do produto e retorna sua quantidade, se já for cadastrado no arquivo .txt. Utilizamos try-catch para garantir que vá abrir o arquivo. Essas duas primeiras linhas abrem e leem o conteúdo do arquivo .txt, enquanto o que for lido for diferente de nulo ou vazio, ele continua lendo. Essa linha 220 separa nossas strings por ponto e vírgula, antes o produto e depois é a quantidade. Ou seja, o vetor res na posição 0 é o produto, na posição 1 é a quantidade, a respectiva quantidade. Se o que o usuário digitou for igual, nossa posição 0 do vetor res retorna a quantidade, se não, falha. Essa segunda função imprime o estoque para o usuário, enquanto line diferente de nulo, ou seja, o que for lido for diferente de 0, quer dizer que tem mais coisa para ler, então ele continua lendo. E divide o que vem antes do ponto e vírgula na posição 0 e depois na posição 1 do vetor res, respectivamente o produto e a quantidade. E nessa linha 246 ele só imprime produto mais sua quantidade. Depois fecha o arquivo. Essa terceira função, quando chamada, cria o arquivo se não existe ainda, o nosso arquivo .txt. Se já existe, apenas abre. Depois vai gravar no arquivo o nome, que é a variável que tem o produto que o usuário digitou. Após isso, ele grava ponto e vírgula, isso mais a quantidade do respectivo produto. Após isso, ele fecha o arquivo e fim da rotina. A próxima subrotina, nomeada como altera, a última função, ela serve para alterar nosso arquivo de texto. Ela abre o arquivo, armazena no ArrayList, salvar é o nome do ArrayList utilizado, as linhas que não serão alteradas. Essa linha readLine serve para fazer a leitura da próxima linha no nosso arquivo. Substitui o arquivo por um novo, nesta linha, 293. Esse último for serve para pegar tudo aquilo que a gente não queria modificar que está no ArrayList e jogar para esse arquivo novo que já contém o arquivo a ser alterado. Finalmente, na linha 302 ele fecha o arquivo. Eu sou o Hector e vou começar daqui agora a explicar o Void Main do nosso projeto de PI. Nós aqui criamos uma interface de comunicação com o usuário. Aqui dividimos em 4 partes o que o usuário pode fazer no nosso projeto, como procurar estoque, alterar o estoque, mostrar o estoque ou sair do loop. Aqui começamos com um loop e vemos a entrada do usuário, uma entrada básica de inteiros e um buffer de entrada, por exemplo, para entradas do tipo string. Aqui vemos se o desejo do usuário está dentro dos valores de 1 a 4. Aqui o desejo 4 é o básico de sair do projeto. O desejo número 1, temos aqui a entrada do produto para ver a quantidade e se ele existe no estoque. Vemos a entrada como uma string e padronizamos ela para letras minúsculas e assim, com a função buscar que foi explicada anteriormente, vemos se ela retornou falha. Se ela retornou falha, escrevemos para o usuário que o produto não foi encontrado. Se não, mostramos a sua quantidade. Olá, meu nome é Lucas e vou apresentar aqui mais um pedaço do software. Mais especificamente, a parte 2 consiste em alterar o estoque. Vamos lá então descer para a parte 2. Bom, primeiramente a gente abre o espaço para que o usuário entre com o produto e a quantidade. Esse valor é armazenado numa string e em seguida padronizado, jogando tudo para a letra minúscula, como está escrito aqui.
Em seguida a gente pega essa string e quebra ela em todos os pontos em que houver um espaço. E depois armazena em posições diferentes do vetor palavras. Após isso, nós pegamos o vetor palavras e dimensionamos ele. Pegamos o tamanho dele e verificamos se é maior ou igual a 2. O tamanho deste vetor deve ser maior ou igual a 2 porque este vetor deve conter essencialmente pelo menos uma palavra que vai dar o nome do produto e a quantidade desse produto. E maior porque o produto pode conter mais de uma palavra. Ok. Em seguida nós criamos um for para que as palavras que contêm o nome do produto sejam reunidas novamente e formem o nome do produto e que esse nome seja armazenado em apenas uma variável e não em várias posições, para que fique mais fácil de trabalhar. Para fazer isso, nós pegamos o tamanho do vetor e percorremos o vetor, deixando apenas a última posição sem que fosse percorrida. E ao percorrer, nós inserimos os espaços para que o nome do produto fique correto com os espaços nos devidos lugares. Em seguida, nós pegamos a última posição do vetor palavras e armazenamos na string quantidade. Esta última posição representa a quantidade de produtos, obviamente, o usuário inserir. Após isso, nós utilizamos a tabela ASCII e fizemos um for que vai percorrer de 0 até 9 os códigos da tabela ASCII e checar se o primeiro caractere da string quantidade é igual a um desses números, ou seja, vai checar se ele é numérico. Em seguida, caso ele não seja numérico, o contador mostrará 10. Então, caso ele mostre 10, aparecerá entrada inválida. Caso ele mostre outro valor, o programa seguirá. Utilizamos um if com a função buscar nome para checar se encontramos o produto na lista, ou seja, para checar se o produto já existe na lista. Colocamos que caso não encontre o produto, mostrará a mensagem e perguntará se o usuário deseja inserir o produto na lista ou não. Caso o usuário queira inserir na lista, ou seja, caso ele escolha a opção 1, o produto será adicionado e depois nós buscaremos a quantidade na lista atualizada. Caso o usuário não escolha a opção 1, o produto não será adicionado. Aqui usamos esse if para limitar as opções do usuário, ou seja, se ele colocar um número que seja diferente de 1 ou 2, aparecerá número inválido. Continuando, este caso é o caso em que o produto já está no estoque. Mais uma vez, restringimos as opções do usuário, ou seja, limitamos a 1 ou 2 para que outra opção mostre como apresentaremos mais abaixo, bem mais abaixo, número inválido, aqui embaixo. Voltando, caso o usuário escolha a opção 1, transformaremos o valor de quantidade e a quantidade já armazenada para inteiro, para que possamos realizar a operação. Neste caso, o usuário selecionou adicionar, então a quantidade anterior será igual à quantidade anterior mais a quantidade nova. Em seguida, transformamos para string de novo, para que essa quantidade possa ser novamente adicionada à lista. Neste passo, utilizamos o comando alterar, que já foi explicado anteriormente, para alterar o txt, e o escrever para escrever no txt, ambos explicados anteriormente. Em seguida, mostramos para o usuário que o produto foi adicionado para confirmar a operação e atualizamos a quantidade de produtos em estoque para o mesmo. Caso ele escolha a opção 2, que consiste na retirada do produto,
faremos as mesmas operações, mudando agora apenas que a quantidade inserida pelo usuário será retirada da quantidade anterior. Tem um porém: a quantidade não pode ser menor do que zero, ou seja, não é possível retirar mais produtos do que existem no estoque. Para isso, realizaremos uma checagem. Se a quantidade em estoque for maior ou igual a zero, atualizaremos a quantidade dentro do TXT. Caso ela seja menor do que zero, aparecerá para o usuário que não há produto suficiente no estoque, que o produto não foi retirado por falta em estoque. Aqui é a confirmação de que o produto foi retirado e aqui a atualização em estoque. Aqui possuímos a terceira opção do nosso usuário, de mostrar o estoque inteiro. Aqui é o Hector novamente e vou fazer alguns testes rapidamente em nosso projeto. Vamos rodá-lo. Vamos ver o estoque. Podemos ver que não existe, pois não foi criado o TXT ainda. Podemos procurar algum produto e vamos ver que não foi encontrado, pois não existe o estoque. Vamos alterá-lo agora. Nessa interface criada, entramos com um produto qualquer e sua quantidade. Ele não foi encontrado, pergunta se queremos adicionar. Colocamos sim e ele adiciona no estoque. Se mostraremos o estoque agora, temos arroz. Podemos também diminuir essa quantidade. Agora temos uma quantidade nova. Após o teste, veremos como ficou o nosso TXT. E vemos aqui que temos arroz, nosso produto adicionado e a sua quantidade. E agora eu vou explicar a nossa parte gráfica do nosso projeto. Aqui criamos um JFrame, projeto tipo JFrame, para criar as janelas de interface no nosso projeto. Aqui temos frames, janelas na verdade, de painéis, textos e botões. Podemos aqui ver no código da nossa interface gráfica que usamos as mesmas funções do outro projeto, que aqui é muito parecido com a outra parte. Temos aqui a função escrever, buscar, alterar, etc. Podemos aqui voltar, que aqui a única diferença é que o usuário não interage, por exemplo, digitando números 1, 2, 3, 4 para ir rodando o programa. Aqui ele simplesmente escreve o produto, a quantidade, aperta buscar, adicionar, alterar para movimentar as quantidades no seu TXT, cadastrar produto e ver se ele existe. Já existe ou não. Aqui podemos ver o botão buscar, que é muito parecido com a contraparte. Por exemplo, pegamos a string nome, a diferença é que pegamos dos textos, das janelas de textos, em vez do usuário digitar onde o projeto está rodando. Aqui buscamos a função nome, se ela voltar falha não encontra, se não mostra a quantidade. Muito parecido com outro projeto. Por exemplo, ver aqui outro botão de adicionar. Temos aqui a string nome e quantidade, buscar e fazemos o mesmo procedimento da outra parte. Os demais botões fazem parecidamente. Aqui irei rodar o programa rapidamente para demonstrar. O arquivo txt começa vazio. Então, por exemplo, escrevemos arroz, não existe. Adicionamos uma quantidade e o cadastramos no estoque. Arroz, quantidade 5. Limpamos, escrevemos arroz, quantidade 5. Perfeito, vamos escrever outro exemplo. Cebola com picles. Não possuímos, quantidade 15. Cadastramos, temos aqui o nosso estoque. Podemos adicionar mais cebola com picles ou retirar. E também podemos mostrar o nosso estoque. Podemos ver aqui rapidamente como ficou o nosso arquivo do tipo txt. Que temos aqui exatamente o que está no arquivo. Arroz 5,
Podemos escrever minúsculo também, cebola com pixels. 15. Aqui temos o nome, ponto e vírgula e a quantidade, seguindo o padrão de nossa programação. Obrigado.